3,2 trilhões. Esse é o peso do fantasma que assombra os corredores de mármore do Fundo Monetário Internacional e as telas de cristal líquido de Wall Street. Mas, ao contrário do que as manchetes alarmistas sugerem, esse valor não é uma ameaça ao sistema. É o seu novo sistema operacional. Se você ainda acredita que o Bitcoin e suas ramificações são ferramentas de rebelião contra o Estado, você está olhando para o lado errado da mágica. O verdadeiro truque não é como a criptografia desafia o poder, mas como o poder absorveu a criptografia para sobreviver a um colapso iminente da moeda fiduciária. Eu passei os últimos 10 anos mergulhado em fóruns da Darknet, analisando logs de transações e rastreando o fluxo de mixers que deveriam, teoricamente, ser impenetráveis. O que encontrei em minhas investigações não foi uma guerra entre governos e criptoanarquistas, mas sim uma fusão silenciosa. Eu vi carteiras digitais ligadas a agências de inteligência movimentando somas que fariam o PIB de pequenos países parecer troco de café. Vi o surgimento de ferramentas de análise forense, como as da Chainalysis e Elliptic, transformarem o sonho do anonimato no pesquisne definitivo do panóptico digital. A verdade é que o Estado nunca odiou a blockchain. O Estado sempre desejou a blockchain. Eles só precisavam de tempo para garantir que seriam os donos das chaves. Pense bem, por que um sistema que teoricamente ameaça o monopólio monetário dos bancos centrais recebeu permissão para crescer até atingir a marca de 3,2 trilhões de dólares em seu auge? Se o objetivo fosse a destruição, o desligamento teria ocorrido em 2013, após a queda do Silk Road. Em vez disso, o que vimos foi a institucionalização. Em 10 de janeiro de 2024, a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos marcou o fim da era da resistência. BlackRock e Fidelity não entraram no mercado para adotar uma tecnologia. Elas entraram para cercar o terreno. Quando Larry Fink, o homem que comanda 10 trilhões de dólares em ativos, começa a falar sobre a tokenização de todos os ativos financeiros, ele não está fazendo uma previsão. Ele está dando uma ordem. A grande revelação que minhas pesquisas trouxeram é o papel fundamental da Tether, o USDT, nesse ecossistema. Com uma capitalização que ultrapassa os 120 bilhões de dólares, a Tether é o lubrificante que mantém a máquina girando. Mas onde está o lastro? Durante anos, o mercado tremeu com o medo de que a Tether fosse um castelo de cartas. O que ninguém percebeu é que a Tether se tornou um dos maiores compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos no mundo, superando nações inteiras como a Alemanha ou os Emirados Árabes Unidos. O governo americano não combate a Tether porque ela é a maior fonte de demanda marginal para sua própria dívida. A criptomoeda não está derrubando o dólar. Ela está digitalizando a hegemonia do dólar para uma era onde o papel moeda é obsoleto. Entende a ironia? O ouro digital está servindo de muleta para o papel que ele prometeu destruir. Mas há uma camada ainda mais profunda. Para que serve um livro razão público onde cada transação é imutável e rastreável até o fim dos tempos? Para o controle total. No anonimato das notas de $100, o governo perde o rastro. Na transparência da blockchain, ele ganha a visão de Deus. Através de operações como a Choke Point 2.0, os órgãos reguladores americanos estão sistematicamente eliminando os players que oferecem verdadeira privacidade, forçando todo o capital a migrar para plataformas compliance, que compartilham dados em tempo real com o FinCEN e a NSA. A criptomoeda foi o cavalo de Troia perfeito. Ela convenceu os libertários a construir a infraestrutura de vigilância mais eficiente já concebida, sob o pretexto de liberdade financeira. Você percebe o que está acontecendo agora? O sistema financeiro tradicional está sofrendo uma mutação. Os 3,2 trilhões de dólares não são um erro de percurso.
são o capital necessário para testar as pontes que levarão às CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais. O Bitcoin foi o protótipo necessário para o teste de estresse. Agora que a tecnologia está provada, o Fed, o Banco Central Europeu e o PBOC chinês estão prontos para lançar suas próprias versões, com uma diferença fundamental: o controle total sobre o seu comportamento de consumo. Com uma CBDC, o Estado pode programar o seu dinheiro. Ele pode expirar se você não gastar em um mês, ou ser bloqueado se a sua pegada de carbono exceder o limite, ou se você for flagrado em um protesto não autorizado. O mecanismo que você pensou que seria sua saída de emergência é, na verdade, a porta da sua cela. Siga o rastro dos nós. Em 2022, o Departamento de Justiça do ZIUA apreendeu 3,6 bilhões de dólares em Bitcoin do hack da Bitfinex de 2016. Atualmente, o governo dos Estados Unidos é um dos maiores hodlers de Bitcoin do planeta, detendo cerca de 200 mil unidades. Por que um governo que imprime dinheiro sem parar precisaria reter ativos digitais voláteis? A resposta está na transição geopolítica. Em um mundo onde o petrodólar está em declínio, o controle sobre os ativos digitais escassos torna-se o novo armamento de reserva. Não se trata de valor monetário, trata-se de influência sobre o novo protocolo de troca global. Enquanto você discute o preço do gráfico, eles estão discutindo quem controlará o roteamento da riqueza mundial nas próximas 5 décadas. A pergunta que você deve se fazer agora não é se o Bitcoin vai subir ou descer, mas quem realmente detém as chaves de custódia da sua liberdade. Quando a infraestrutura de pagamento de um país inteiro é transferida para uma rede digital centralizada, quem detém o botão de pausa? A investigação me levou a documentos internos de instituições financeiras que mostram que o objetivo final nunca foi a convivência, mas a substituição total. Eles permitiram que o mercado cripto chegasse aos trilhões para que a queda fosse dolorosa o suficiente para que a população implorasse por regulamentação e proteção. E essa proteção virá com um preço: o fim definitivo da privacidade financeira. Você entende a magnitude do que está sendo construído? Estamos vivendo a transição do capitalismo de mercado para o tecnofeudalismo financeiro. Os 3,2 trilhões de dólares são apenas o custo de entrada para essa nova realidade. O poder não financia o que ele não pode controlar. Ele financia o que ele pretende possuir por completo. Enquanto o público celebra a alta dos ativos, as sombras nos bastidores estão ajustando os algoritmos de consenso para garantir que, no final, a casa sempre ganha. O código pode ser aberto, mas as portas estão se fechando. O mundo está mudando e o mecanismo de controle está mais silencioso e eficiente do que nunca. A única questão que resta é: agora que você sabe como o motor funciona, você ainda acredita que está no banco do motorista? No final das contas, talvez a maior inovação da blockchain não tenha sido a descentralização, mas a descoberta de que o controle absoluto é muito mais fácil de exercer quando os controlados acreditam que são livres.